Isto já andava na minha cabeça há algum tempo. Sabes, todo este debate sobre as alterações climáticas, os problemas ambientais a aumentar, a poluição. Então, sempre me senti muito incomodado com isso. Nos bastidores do palácio, acaba de acontecer uma emergência médica, algo que ninguém previu. Os médicos divulgaram uma atualização urgente que deixou o príncipe William visivelmente abalado. E o que revelaram pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre o futuro da família real. Este é o momento que deixou o mundo inteiro em suspense. O alerta médico urgente. Há apenas um minuto, fontes do palácio confirmaram aquilo que muitos temiam, mas ninguém queria acreditar. A equipa médica responsável pela situação crítica na família real divulgou uma atualização tão urgente, tão inesperada, que deixou o príncipe William visivelmente abalado. Aquelas que o viram nas horas seguintes à notícia descrevem um homem transformado, a sua habitual compostura abalada por uma informação que nenhum marido, nenhum pai, nenhum futuro rei deveria alguma vez ter de receber. A atualização chegou através dos canais oficiais no final da noite de 15 de dezembro de 2025, durante o que deveria ter sido uma consulta de rotina com a equipa médica real. Em vez disso, o que William ouviu nesta consulta privada deixou, segundo os relatos, abalado. De acordo com fontes de alto nível no interior do Palácio de Kensington, o príncipe de Gales foi visto a andar de um lado para o outro pelos corredores da sua residência, bem depois da meia-noite. Com o rosto pálido e abatido, as mãos a tremerem enquanto segurava o telemóvel, fazendo chamadas constantes para pessoas de confiança e familiares. Esta não é a primeira vez que a família real enfrenta crises médicas. Lembramos-nos muito bem dos problemas de saúde que têm assolado a monarquia nos últimos anos. Mas o que torna esta atualização em particular tão alarmante, tão diferente de tudo o que já vimos, é a rapidez com que se desenvolveu e a gravidade do que os médicos estão agora a dizer. Fontes do palácio, que falaram sob anonimato, descreveram o ambiente no interior do Palácio de Kensington como absolutamente sufocante, com os funcionários a movimentarem-se em voz baixa, com os rostos marcados pela preocupação. A equipe médica, liderada por alguns dos médicos mais respeitados do Reino Unido, apresentou as suas atualizações durante o que deveria ser uma reunião de rotina ao final da tarde. São médicos que servem a família real há décadas, indivíduos que compreendem o equilíbrio delicado entre a necessidade médica e o protocolo real. O facto de terem solicitado uma reunião urgente, de terem transmitido notícias que abalariam profundamente um homem tão forte como William, diz muito sobre a gravidade da situação. What we're learning from sources close to the palace is that this update represents a significant deterioration in a condition that was believed to be stable. The medical language being used behind closed doors is reportedly filled with terms that even the most optimistic observers find deeply concerning. Words like critical, urgent, and immediate intervention have been mentioned by those who were present during the briefing, painting a picture far darker than anything the palace has been willing to acknowledge publicly. William's reaction, according to those who witnessed it firsthand, was immediate and visceral. The prince, known for his stoic demeanor and his ability to maintain composure under the most intense pressure, reportedly struggled to process what he was being told. One palace staffer described seeing him lean heavily against a wall, his eyes closed, his breath coming in short, sharp gasps as the full weight of the doctor's words sank in. This is a man who's faced down aggressive photographers, who's served in combat situations, who's dealt with intense public scrutiny his entire life. Yet this medical update has left him visibly shaken in ways we've never seen before. The timing of this update couldn't be worse. William has been working tirelessly to fulfill his royal duties, to be present for his children, to support his father, King Charles, and to prepare for the immense responsibility that awaits him as the future monarch. Now, with this urgent medical news, everything has been thrown into chaos. Royal engagements are being quietly cancelled, schedules are being rearranged, and the entire machinery of the monarchy is pivoting to deal with a crisis that nobody saw coming. Behind closed doors, at Kensington Palace. The scene inside Kensington Palace in the hours following this urgent medical update has been described by those present as something out of a nightmare. The normally bustling residence, usually filled with the sounds of staff going about their duties and children playing, has fallen into an eerie, tense silence. William, according to multiple sources, has barely left a specific wing of the palace, spending hours in private consultations with medical staff, royal advisors, and family members who've rushed to his side. What's particularly heartbreaking about this situation is watching William try to shield his children from the full horror of what's unfolding. Prince George, Princess Charlotte, and Prince Louis are at an age where they understand far more than their parents might wish. Sources close to the family say William has been doing his absolute best to maintain some semblance of normalcy for them, ensuring they stick to their routines, that they get to school on time,
that they have their evening meals together as a family. Mas estas mesmas fontes admitem que a atenção está a mostrar que as crianças conseguem perceber que algo está terrivelmente errado, mesmo que não compreendam completamente o que. As reuniões de emergência que estão a decorrer no Palácio de Kensington têm sido descritas como intensas e carregadas de emoção. William reuniu uma equipe central de pessoas de confiança, um pequeno círculo de conselheiros, profissionais médicos e familiares que o estão a ajudar a lidar com esta situação inimaginável. Estes encontros, que se prolongam até altas horas da noite, não se centram apenas na crise médica imediata, mas também nas implicações mais vastas para a família, para a monarquia e para o futuro. Os funcionários do palácio que testemunharam William durante estas reuniões descrevem um homem dividido entre os seus papéis de marido, pai e herdeiro do trono. No momento, é um membro da família preocupado, com a voz embargada pela emoção ao fazer perguntas à equipa médica sobre tratamentos, prazos e esperança. No instante seguinte, é o futuro rei, o maxilar cerrado em determinação enquanto discute os planos de contingência e a necessidade de manter a estabilidade dentro da instituição real. É um equilíbrio delicado que quebraria a maioria das pessoas, e há preocupações genuínas entre aqueles que lhe são próximos sobre a pressão que um homem pode suportar. O desgaste físico que isto está a causar em William está aí a tornar-se cada vez mais evidente para aqueles que o rodeiam. Normalmente meticuloso com a sua aparência e saúde, o príncipe foi visto com um aspecto exausto, rosto abatido e pálido, olhos vermelhos e lacrimejantes pela falta de sono. Segundo relatos, mal se está a alimentar, sobrevivendo à base de café e do que quer que a sua equipa o convença a consumir entre reuniões. Os amigos que conseguiram contactá-lo descrevem-no como um homem movido a pura adrenalina e força de vontade. Alguém que se esforça ao máximo porque sabe que não tem outra escolha senão continuar. O que torna esta situação ainda mais complexa é a necessidade de absoluta discrição. Enquanto o resto do mundo especula sobre o que está a acontecer, William vive um inferno particular que não pode partilhar completamente com ninguém fora do seu círculo mais íntimo. A postura da família real em relação à privacidade, especialmente no que diz respeito a assuntos médicos, significa que William está a enfrentar esta crise praticamente isolado do apoio público que muitas famílias em situações semelhantes receberiam. É um lugar solitário, e aqueles que lhe são próximos preocupam-se com o impacto a longo prazo que este isolamento e estresse terão no seu bem-estar mental e emocional. Dentro do Palácio de Kensington, foram implementados protocolos específicos para gerir a situação. O acesso a determinadas áreas foi restrito, incluindo a colaboradores de longa data. Equipamento médico privado foi discretamente transferido para a residência, um claro indício de que os médicos se estão a preparar para vários cenários. O consultório médico privado do palácio, normalmente utilizado para exames de rotina e problemas de saúde menores, foi transformado naquilo que as fontes descrevem como um mini-hospital totalmente equipado, com equipamento de monitorização e material de emergência. As graves preocupações da equipa médica, a atualização médica que deixou. William, tão abalado, gira em torno de complicações que os médicos esperavam evitar, mas que agora tem de enfrentar de frente. Segundo fontes com conhecimento direto da situação, a equipa médica real, em consulta com especialistas de alguns dos mais prestigiados hospitais de Londres, identificou uma série de alterações que requerem uma intervenção imediata e intensiva. O que descobriram não é apenas preocupante, mas potencialmente capaz de mudar a vida do paciente, e as opções de tratamento em discussão são tão complexas quanto assustadoras. Os detalhes do que os médicos comunicaram a William envolvem uma deterioração que ocorreu muito mais rapidamente do que qualquer pessoa tinha previsto. Os profissionais de saúde, que até há poucos dias se mostravam cautelosamente optimistas, utilizamos agora uma linguagem que reflete uma realidade muito mais negra. Termos como progressão agressiva, janela de tratamento limitada e intervenção de alto risco foram mencionados em reuniões privadas, pintando um quadro bastante diferente das declarações públicas cuidadosamente elaboradas que o Palácio divulgou nos últimos meses. O que é particularmente alarmante para a equipa médica é que as abordagens de tratamento tradicionais não produziram os resultados esperados. Segundo fontes familiarizadas com as discussões médicas, os médicos foram obrigados a considerar estratégias alternativas, algumas das quais acarretam riscos significativos. São decisões que nenhuma família deveria ter de tomar. Escolhas que tiram o sono aos médicos, que precisam de ponderar os potenciais benefícios contra possíveis consequências catastróficas. A urgência desta última atualização decorre dos resultados dos exames divulgados a 14 de dezembro de 2025.
que apresentaram marcadores e indicadores profundamente preocupantes para os profissionais de saúde. Estes não eram apenas resultados ligeiramente anormais que podiam ser explicados ou monitorizados ao longo do tempo. Eram resultados que exigiam uma ação imediata, que obrigavam a equipe médica a elevar o nível de preocupação e a envolver William numa conversa que ninguém queria ter, mas que já não podia ser evitada. A equipe médica do Palácio, trabalhando em coordenação com especialistas externos, terá recomendado um protocolo de tratamento agressivo e controverso. The approach being suggested involves procedures that are cutting edge, that push the boundaries of current medical practice and that come with no guarantees of success. For William, understanding the technical aspects of these recommendations while also processing the emotional weight of what they mean for his family has been almost unbearably difficult. What the doctors have made clear to William is that time is not on their side. The window for effective intervention is measured not in months or even weeks, but potentially in days. This urgency explains why the palace has moved so quickly to assemble the necessary medical resources, why specialists have been flown in from across Europe, and why William has been in almost constant consultation with the medical team. Every hour matters now, and the pressure to make the right decisions while the clock ticks down is immense. The medical team's concerns extend beyond the immediate crisis to the longer-term implications of whatever treatment path is chosen. They've been frank with William about the potential outcomes, about the possibility of complications, about the reality that even with the best medical care in the world, there are no guarantees. It's this brutal honesty, this medical realism, that has left William so shaken. He's a man who's used to having options, to being able to influence outcomes, and now he's facing a situation where so much is beyond his control. Doctors have also expressed concern about the psychological and emotional impact of this crisis on the entire family. They've recommended that William consider counseling support, not just for himself, but for his children, recognizing that the stress and uncertainty of this situation could have lasting effects. The palace has quietly arranged for mental health professionals to be available, though sources say William has been resistant to seeking this kind of help for himself, preferring to focus all his energy on the immediate medical situation. William's private struggle behind the public facade of royal duty and composure. Prince William is going through what friends describe as the darkest period of his life. Those who know him well say they've never seen him like this, never witnessed such visible anguish in a man who's made a career out of maintaining his dignity and strength under pressure. The urgent medical update has stripped away the protective layers William usually maintains, leaving him raw and vulnerable in ways that terrify those who care about him. In private moments, when William thinks no one is watching, palace staff have witnessed scenes that break their hearts. They've seen him standing alone in darkened corridors, his forehead pressed against cold windows, his shoulders shaking with silent sobs. They've heard him on phone calls with close friends, his voice thick with emotion as he tries to articulate fears he can barely bring himself to acknowledge. Este é homem que sempre foi o forte, o confiável, e agora enfrenta uma situação que o está a testar de formas que nunca imaginou. O desgaste emocional é agravado pela profunda consciência que William tem do seu próprio historial de perdas. Pessoas próximas dizem que tem tido flashbacks vívidos da morte da mãe, daquele momento terrível em que soube que a princesa Diana tinha falecido. O trauma desta perda, que William tanto se esforçou por processar e superar, regressou com uma força devastadora. Os amigos dizem que ele expressou medo de que os seus filhos possam passar pelo que ele passou, de que percam alguém fundamental nas suas vidas, e só de pensar nisso está a destruir-se a si próprio. A luta de William está também profundamente ligada ao seu sentimento de impotência. Este é um homem treinado para o serviço militar, que pilotou helicópteros de resgate, que salvou literalmente vidas. É alguém que age, que resolve problemas, que faz com que as coisas aconteçam. Mas, nesta situação, há muito pouco que ele possa fazer. Não consegue resolver isso com força de vontade ou determinação. Não consegue resgatar a pessoa que ama desta crise médica da mesma forma que antes resgatava pessoas de situações perigosas. É obrigado a ficar de fora, a confiar nos médicos, a ter esperança e a rezar. E para alguém com a personalidade e o treino de William, esta passividade imposta é uma tortura. As noites têm sido particularmente brutais para William. Fontes do palácio relatam que mal consegue dormir. Passando horas acordado, com a mente a fervilhar de cenários catastróficos e questionamentos hipotéticos sem respostas satisfatórias. Quando finalmente consegue adormecer, é atormentado por pesadelos que o fazem acordar em suores frios, com o coração acelerado e a respiração ofegante. O efeito cumulativo desta privação de sono está a causar graves danos, afetando a sua capacidade de pensar com clareza, tomar decisões e ser a presença forte de que a sua família necessita.
O que é particularmente doloroso é ver William a tentar manter a esperança perante notícias médicas tão sombrias. As pessoas que o rodeiam descrevem momentos em que ele, de repente, parece mais leve, mais otimista, falando sobre planos para o futuro e agindo como se tudo fosse correr bem. Mas a estes momentos de esperança seguem-se sempre fortes regressos à realidade. A dura verdade do que os médicos lhe dizem e a oscilação emocional entre a esperança e o desespero é desgastante para todos os que a testemunham. William também tem lutado com questões de fé e justiça. Os amigos dizem que ele tem perguntado por que é que isto está a acontecer. Por que agora? O que é que a sua família fez para merecer este tipo de sofrimento? Não são perguntas com respostas fáceis. E o capelão do palácio, que tem passado bastante tempo com William, tem tido dificuldades em oferecer o tipo de conforto espiritual que o poderia ajudar. William sempre foi um homem de fé, mas esta crise está a testar as suas crenças de formas profundas. O príncipe está também a lidar com a pressão adicional de saber que o mundo inteiro está a observar. Que cada movimento seu, cada aparição pública, será analisada minuciosamente em busca de sinais de como está a lidar com a situação. Mesmo atravessando um inferno pessoal, espera-se que mantenha os seus deveres reais. Compareça em eventos oficiais. Sorria, aperte mãos e finja que está tudo bem. A desconexão entre a sua imagem pública e a sua realidade privada está a tornar-se cada vez mais difícil de gerir. E aqueles que lhe são próximos preocupam-se com o tempo que conseguirá manter esta performance exaustiva. A resposta da família real. A notícia médica urgente que devastou William causou grande agitação em toda a família real, revelando tanto a força dos laços familiares como as vulnerabilidades desta antiga instituição. Ao saber da notícia, o rei Carlos cancelou de imediato os seus compromissos e dirigiu-se para o Palácio de Kensington, chegando às primeiras horas do dia 16 de dezembro de 2025, para estar com o filho durante esta crise inimaginável. Fontes descrevem um reencontro emocionante entre pai e filho, com Charles a abraçar William de uma forma que comoveu profundamente os funcionários do palácio. O rei Carlos, que também enfrentou graves problemas de saúde nos últimos anos, possui uma compreensão singular do que Guilherme está a passar. Aquelas que estiveram presentes, durante conversas privadas, descrevem o rei como um pai que oferece conforto e um monarca que orienta sobre como lidar com a crise, mantendo a estabilidade da coroa. É um equilíbrio delicado, e Charles está a aproveitar décadas de experiência para ajudar o seu filho a ultrapassar este momento tão difícil. Mas até o rei, com toda a sua sabedoria e experiência, estaria a enfrentar dificuldades com as suas próprias emoções, dividido entre os seus deveres como monarca e o desejo de simplesmente estar presente como pai. A resposta dos outros membros da família real tem sido igualmente rápida e solidária. A princesa Anna, conhecida pela sua abordagem pragmática e pela sua lealdade inabalável à família, tem sido uma presença constante no Palácio de Kensington, oferecendo apoio prático e força emocional. Ela tem ajudado a gerir o caos logístico criado por esta crise, garantindo que os deveres reais são cumpridos, que os horários são ajustados e que a máquina da monarquia continua a funcionar mesmo com um dos seus membros mais importantes em crise. A experiência militar de Anne e a sua vivência na gestão de situações difíceis tornaram-na indispensável nestes tempos sombrios. O príncipe Eduardo e Sophie, o duque e a duquesa de Edimburgo, também têm dado um passo notável. Sophie, que sempre teve uma relação próxima com William, tem passado tempo com os filhos, proporcionando-lhes estabilidade e conforto enquanto o pai está envolvido em consultas médicas e reuniões de emergência. Edward tem trabalhado nos bastidores para gerir os aspectos de relações públicas da crise, garantindo que a estratégia de comunicação do palácio protege a privacidade da família, ao mesmo tempo que lida com o interesse e a preocupação do público. A resposta mais complexa veio do outro lado do Atlântico, onde o príncipe Harry soube da crise médica através de vários canais. Fontes afirmam que Harry entrou imediatamente em contato com William, deixando de lado anos de tensão e conflito para oferecer apoio neste momento difícil. A conversa entre os irmãos foi, segundo os relatos, emotiva e complicada, com ambos a lutarem para lidar com a sua complexa relação enquanto enfrentavam uma situação que coloca tudo em perspectiva. Resta saber se esta crise levará a uma reconciliação duradoura entre Harry e William. Mas, para já, o foco está totalmente em ultrapassar esta emergência imediata. A rainha Camila assumiu funções adicionais para permitir que Carlos passasse mais tempo a apoiar William. Ela tem conduzido os compromissos reais que estavam agendados para o rei, mantendo o trabalho público da monarquia enquanto a família lida com traumas privados.
Aqueles que interagiram com Camila durante este período descrevem-na como notavelmente serena e profissional, embora fontes próximas digam que ela está profundamente preocupada tanto com o marido como com o enteado, receosa do impacto que isso está a ter nos homens que ama. Os funcionários da Casa Real também se uniram para apoiar William de formas que vão muito além das suas funções. Os membros veteranos do pessoal do palácio têm trabalhado em horários alargados, oferecendo apoio, fazendo recados, gerindo a logística e fazendo tudo o que podem para aliviar o fardo sobre William e a sua família. A lealdade e a dedicação demonstradas por estes colaboradores são notáveis e revelam o afeto genuíno que muitos deles têm por William pessoalmente. Não apenas como seu empregador, mas como alguém que viram crescer e por quem realmente se preocupam. Nos bastidores, a família real também tem mobilizado recursos de formas que demonstram a sua posição e influência únicas. Foram contactados consultores médicos de todo o mundo. Foram consultados especialistas em tratamentos de ponta e não estão a ser poupados custos no esforço para prestar o melhor serviço possível. As ligações da família com instituições médicas, centros de investigação e organizações de saúde de todo o mundo estão a ser aproveitadas para garantir que todas as opções possíveis são exploradas. Enquanto a família real enfrenta esta crise médica urgente, a pergunta que não quer calar é: o que vai acontecer a seguir? Os especialistas médicos familiarizados com a situação, falando sob anonimato, descrevem um cenário complexo e incerto. Os protocolos de tratamento em consideração representam algumas das intervenções médicas mais avançadas disponíveis, mas apresentam riscos tão significativos como os potenciais benefícios. William e a sua família enfrentam decisões que irão moldar não só o futuro imediato, mas potencialmente a trajetória de toda a monarquia durante as próximas décadas. Os próximos passos imediatos envolvem uma série de procedimentos médicos que deverão começar dentro de dias. Estas intervenções, segundo fontes próximas da equipa médica, são urgentes e não podem ser adiadas sem consequências potencialmente catastróficas. O palácio tem feito preparativos discretos para estes procedimentos, providenciando o pessoal médico, o equipamento e as instalações necessárias, ao mesmo tempo que tenta manter a absoluta discrição sobre os detalhes. A logística por si só é impressionante, envolvendo a coordenação entre vários hospitais, equipas de especialistas e pessoal de segurança que deve garantir a privacidade e a segurança durante todo o processo. Os especialistas médicos externos ao palácio, quando questionados sobre situações semelhantes, realçam que os resultados nestes casos são altamente variáveis e dependem de inúmeros fatores impossíveis de prever com certeza. O que isto significa para William e a sua família é que estão a entrar num período de intensa incerteza, onde dia após dia, por vezes a cada hora, receberão atualizações sobre o progresso, sobre complicações, sobre contratempos e avanços. É uma espécie de montanha-russa emocional que poucas pessoas têm de enfrentar, e a tensão de viver neste estado de animação suspensa é imensa. Olhando para além da crise médica imediata, há questões profundas sobre como esta irá afetar o futuro da monarquia. Se os resultados forem positivos, se os tratamentos forem bem-sucedidos, haverá ainda um longo período de recuperação que afetará a capacidade de William para cumprir os seus deveres reais. O palácio precisará de gerir cuidadosamente as expectativas do público, explicando por que é que o príncipe de Gales poderá ter uma agenda reduzida, por que é que certos compromissos poderão ser adiados, tudo isto mantendo a privacidade que as situações médicas exigem. É um desafio de comunicação sem precedentes para o palácio nos últimos tempos. Se os resultados forem menos favoráveis, as implicações tornam-se ainda mais complexas e difíceis. A família real teria de lidar não só com o luto pessoal, mas também com questões sobre a sucessão, a estabilidade da monarquia e como seguir em frente quando o futuro que tinham planeado foi fundamentalmente alterado. São conversas que William está, sem dúvida, a ter com o pai e com os principais conselheiros do palácio. Discussões dolorosas sobre planos de contingência, que ninguém quer contemplar, mas que um planeamento responsável exige que sejam consideradas. Para William, pessoalmente, as próximas semanas e meses serão dos mais desafiantes da sua vida. Ele precisará de equilibrar o seu papel de membro da família, preocupado com as suas responsabilidades como herdeiro do trono. Ele precisará de estar presente para os filhos, ao mesmo tempo que lida com as exigências dos deveres reais. Será necessário manter a esperança e, ao mesmo tempo, preparar-se emocionalmente para vários desfechos possíveis. É um conjunto de exigências impossível para uma só pessoa. E aqueles que estão próximos de William estão genuinamente preocupados com a sua capacidade de suportar este nível de pressão sem sucumbir. As crianças, George, Charlotte e Louis, também necessitarão de apoio intensivo à medida que esta situação se desenrola.
Os psicólogos infantis consultados pelo palácio recomendaram formas adequadas à idade para comunicar com eles sobre o que está a acontecer, estratégias para os ajudar a processar as suas emoções e técnicas para manter a estabilidade nas suas rotinas, mesmo quando tudo o resto parece incerto. O palácio tem implementado estas recomendações, mas é inegável que esta experiência irá moldar estas crianças de formas profundas, influenciando quem se tornarão e como irão ver os seus papéis dentro da família real. Olhando para o futuro, surgem dúvidas sobre como esta crise poderá transformar o próprio William. Quem o conhece bem diz que experiências como esta têm o poder de transformar as pessoas, de mudar prioridades e de alterar perspectivas sobre o que realmente importa na vida. Se William sair desta crise, independentemente do resultado, será provavelmente uma pessoa diferente de quem era antes. A forma como esta transformação afetará a sua abordagem aos deveres reais, a sua relação com a monarquia e a sua visão para o futuro da instituição ainda está por ver. O que é claro é que esta atualização médica urgente desencadeou uma série de acontecimentos que terão repercussões pela família real e pela própria monarquia nos próximos anos. O próximo capítulo desta história, em desenvolvimento, será escrito em quartos de hospital e consultas privadas, em conversas lacrimosas e decisões angustiantes, em momentos de esperança e períodos de desespero. William, sempre visto como o futuro estável e fiável da monarquia, enfrenta agora o seu maior desafio. E o mundo inteiro observa como irá lidar com este momento tão difícil. A notícia urgente que abalou William é apenas o início do que promete ser uma longa e árdua viagem. Independentemente do que acontecer a seguir, a família real será transformada para sempre por estes acontecimentos, e a monarquia precisará de se adaptar a uma nova realidade moldada por esta crise. Por agora, só falta esperar e rezar para que a equipa médica possa trazer melhores notícias nos próximos dias e semanas. Mas a incerteza deste momento, o medo e a angústia permanecerão com William e a sua família muito depois de esta crise imediata ter passado, como um lembrete de quão frágil a vida pode ser, mesmo para aqueles que parecem ter tudo.